Olá, meus alunos do sexto ano, professor Fernando Rodrigues trazendo para vocês mais uma aula de História com slide, dessa vez sobre a tão esperada Grécia Antiga. Então vamos lá. Primeiras civilizações da Grécia. Então é importante já de cara saber que a Grécia não corresponde a um território unificado, sendo governado por um governador só, como era, por exemplo, os hebreus, os egípcios. Ela mais se parecia com a organização dos fenícios e dos mesopotâmicos, ou seja, cada cidade-estado ele era governado por um rei ou um governante diferente. Porém, nos primórdios da Grécia, a Grécia ela é originada graças a 4 povos, no qual vamos ver com detalhes a partir de agora. A Grécia é uma civilização que faz parte daquele litoral ali do mar Mediterrâneo, né? Onde a gente estudou, por exemplo, os fenícios, os hebreus, os egípcios, também os gregos. A história das sociedades que habitaram a região é também a nossa história, pois foi a partir delas que desenvolvemos a língua. A gente viu que é, a ideia de alfabeto surge com os fenícios, de um alfabeto composto apenas por consoantes, e os gregos vão introduzir a ideia de vogais para assim compor a ideia do alfabeto que usamos até os dias de hoje. A tecnologia e as técnicas científicas, as artes, o teatro, a filosofia, a política, a mitologia que muitos de vocês adoram e o esporte. Podemos afirmar que a Península Balcânica, que é onde fica a Grécia, é o centro original da civilização grega. Essa região é delimitada de um lado pelo Mar Mediterrâneo e do outro pela alternância de montanhas rochosas, despenhadeiros e alguns vales férteis. Então, é o mesmo motivo no qual os fenícios vão ser grandes comerciantes marítimos por conta da pouca quantidade de vales férteis e por ser composto por várias cadeias de montanhas, assim também várias regiões da Grécia vai propiciar, graças à sua dificuldade provocada e impactada na agricultura, para que eles se tornassem grandes também navegadores ali, dominadores do mar Mediterrâneo. Então tá aí a Península Balcânica e logo aí na ponta dessa Península Balcânica está a Grécia. A Grécia com suas inúmeras cidades aí que vocês já devem ter ouvido falar em algumas delas, por exemplo, Atenas, e aí a ilha de Creta, onde vai surgir esse primórdio de organização grega. O primeiro povo que a gente destaca são os jônios, considerados gregos, mas só chegaram à região no final do terceiro milênio e se fixaram nas terras próximas ao mar Egeu. Então, os jônios, eles correspondem aí no mapa a essa parte vermelha. Conforme documentos oficiais, eles dominaram os antigos habitantes da Ásia Menor, que é essa região que está mostrando aí no mapa, está escrito Ásia Menor, com o uso de violência, submetendo a população nativa à escravidão. Os jônios agrupavam-se em tribos de guerreiros e se organizavam em uma espécie de sociedade militar. E daí a grande quantidade dessas tribos guerreiras, eles vão ocupando espaços diferentes dessa península balcânica, seja ela em parte do continente ou então ocupando as inúmeras ilhas que correspondia à geografia da Grécia Antiga. Construíram cidades fortificadas e não deram continuidade ao
comércio mediterrâneo que existia anteriormente. Isso é importante porque mais à frente os gregos vão se destacar na navegação do mar Mediterrâneo e no comércio. Por volta de 1580 a.C., os jônios foram expulsos do território, encontrando refúgio nas terras da Ática, sendo parte de seus domínios tomados pelos povos aqueus, que é onde está esse círculo tracejado de azul, e os povos eólios, que é essa parte toda laranja que está apresentando aí no mapa. Então observem que o que nós chamamos de Grécia Antiga, na verdade é um conjunto de povos que vão ali invadindo essa região, se estabelecendo, ou expulsando ou escravizando os povos que ali viviam e se consagrando ali como os grandes proprietários dessa região. Os aqueus eram guerreiros originários dos Balcãs, correspondente à região sudeste da África, que foi os dois mapas que apareceu agora há pouco. Quando se instalaram em território grego, sofreram grande influência cultural dos cretenses, aquela ilha enorme que tem logo ao sul da Grécia, posteriormente conquistado pelos aqueus em 1400. Então, olha, os aqueus eles conquistaram a região continental e as várias ilhas que existiam ali próximo, porém, entrando em contato com os cretenses, eles ficaram vislumbrados com os palácios, com as histórias, com a arte, e foi quase que inevitável eles fundirem, eles juntarem as culturas, formando o que nós chamamos da cultura primordial dos gregos. Então tá aí a Grécia de amarelo e a ilha de Creta ali de vermelho, com destaque para a imagem mais ao lado. Então a principal cidade da ilha de Creta foi Knossos, como vocês podem ver aí no mapa. A ilha de Creta está localizada nas proximidades do Mar Egeu, ao sul da península dos Balcãs. É a maior ilha da Grécia e se configurou um local estratégico para o desenvolvimento de práticas comerciais. A ilha estava ligada ao mar, às rotas comerciais do Mediterrâneo, e suas influências se estendiam da Anatólia e do Egito, do Oriente até a Sicília, no Ocidente. Então, a posição da ilha de Creta lhe favorecia o contato, por exemplo, com o norte da África, com o Oriente Médio, com a Península Balcânica, que é a parte oriental da Europa, inclusive próximo das ilhas italianas. Então era um interposto comercial muito importante para os gregos. O apogeu da civilização cretense ocorreu na metade do segundo milênio. Na época, as embarcações desse povo dominavam as rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental, fazendo de Creta um poderoso império marítimo. Esse império marítimo, esse tipo de organização comercial que caracteriza essa sociedade é chamada de talassocracia. Cracia, governo, talassó, do mar. Então, talassocracia em grego, traduzindo para o português, seria governo do mar, certo? Então, se você lembra bem, os fenícios eles dominavam a parte sul do Mediterrâneo e os gregos a parte norte do Mediterrâneo. Sociedade cretense. Por que a gente fala logo da ilha de Creta? Porque, como eu falei antes, o que nós sabemos, o que nós conhecemos sobre
a cultura, a organização, a arte e outros desenvolvimentos primordiais do que chamamos de Grécia Antiga surgem na ilha de Creta, que ao encontro dos povos gregos do continente vai dar origem ali a um tipo de cultura misturada entre os aspectos do continente e os aspectos da ilha, formando essa, essa sociedade que vem trazendo aí a admiração das pessoas com o passar do tempo. Então, as várias histórias que nós conhecemos, que viram filme, desenhos, dentre outros, ele surge desde esse primórdio cretense até o desenvolvimento de as junções culturais mais posteriores. A religiosidade desse povo, assim como de quase todos os povos da antiguidade, era politeísta, ou seja, eles criam em vários deuses. Uma característica marcante era o culto às figuras femininas, como a deusa mãe, e isso é muito comum nas sociedades bem primordiais, a deusa mãe. Então isso a gente vai ver no Egito, a gente vai ver na Fenícia, a gente vai ver na Mesopotâmia, dentre outros. Existe uma adaptação que vai contar muito a importância dessa crença na mãe natureza e da deusa mãe, que é o filme chamado Moana. Nas pinturas, o que se encontra são diversas representações de produtos do campo. Então eles vão representar em cerâmicas, nas paredes dos templos, dentre outros lugares, o dia a dia dos cidadãos da ilha de Creta, que era baseado na vida rural. O palácio era a sede de todas as atividades de Creta, funcionando como residência do rei e como centro religioso e comercial. O tipo de governo era monárquico, ou seja, existia um rei liderado pelo rei Minos, que é um rei mitológico, inclusive filho dos deuses, mencionado em diversos relatos da mitologia grega. E a gente vai ver um bem conhecido. Acreditava-se que esse rei, então governante da cidade de Knossos, aquela que eu falei agora há pouco, ao exercer seu domínio sobre a ilha, criou a civilização, olha aí, minoica. Minoica, toda vez quando vocês ouvirem falar da civilização minoica, é da civilização fundada pelo rei Minos, na cidade de Knossos, na ilha de Creta. Minos era, ao mesmo tempo, um rei, mas também era sacerdote. Então, quando a gente lembra daqueles templos, daqueles sacerdotes, dos vários deuses gregos, isso aí é uma ideia bem posterior. E aqui nós estamos vendo a origem, os primórdios da sociedade grega. Então, o rei também era o sacerdote. A cidade de Knossos tinha como centro um grande pátio e lá foi construído o maior dos palácios. Esses palácios não dispunham de fortificações, o que pressupõe terem sido construídos em tempos tranquilos e sem guerra. Então, quando os povos do continente chegaram a Creta, eles se espantaram com um grande desenvolvimento artístico, artesanal, do comércio e também dos grandes e luxuosos palácios que foram encontrados nessa ilha. Então, o que envolve a ideia, as histórias do rei Minos, vocês já devem ter ouvido falar no mito do Minotauro, que existia no palácio de Knossos um labirinto e que o labirinto era guardado pelo Minotauro. Então, se você quiser aí, rever ou então aprender sobre essa batalha descrita nessa imagem, que é o Minotauro contra Teseu, vocês podem procurar no YouTube ou então na
no Google. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a descrição desse mito, eu vou colocar o link desse mito na descrição desse vídeo. Aqueus. Outro povo que fez parte da construção grega foram os aqueus. Por volta do ano 2000 a.C., esse grupo de seminômades de origem indo-europeia migrou para a região em busca de terras férteis para suas plantações. A cidade de Atenas era de origem aqueia e foi a responsável pelo domínio de Creta. Os aqueus desenvolveram uma civilização centrada em palácios conhecidas como micênica. Então tá aí uma divisão do período da história da Grécia Antiga, o período minoico de, de alta influência, tanto política quanto comercial, quanto cultural, artística da ilha de Creta, e do período micênico com uma liderança em todos esses aspectos da parte continental, centrado em Atenas. Nesses reinos, o poder monárquico concentrava riquezas, as quais eram protegidas por enormes muralhas, as acrópoles, cidades altas ou palácios fortificados. Então, em Atenas vai ter, não só em Atenas, na parte continental, esse tipo de organização urbana chamada acrópole, ou seja, construções urbanas no alto dos morros e sempre com aspectos bem parecidos entre elas, como por exemplo o templo, a praça chamada de Ágora e outros locais públicos. Isso fazia com que essa organização urbana ela fosse bem característica desse período, se comparados a outros períodos e outros lugares da Grécia. A expansão militar dos aqueus para o mar em busca de novas terras gerou a lendária guerra entre os gregos e troianos, povo habitante da cidade de Troia, atual Turquia. Então vejam, essa outra história lendária, que é a Guerra de Troia, ela é narrada por um poeta chamado Homero. E Homero ele escreveu duas grandes histórias, duas grandes narrativas. A Ilíada, que é sobre a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o retorno do rei Odisseu, ou Ulisses, para sua terra natal. Então essas duas histórias ficaram na memória da humanidade até os dias de hoje e foi desenvolvida nesse período. Embora a Guerra de Troia seja uma lenda, ela reflete os conflitos reais que ocorreram entre os gregos e outros povos no final do segundo milênio. E vale ressaltar que, apesar de serem gregos, as várias cidades elas não viviam em paz entre si. Vai haver períodos em que essas cidades se coligam uma com as outras para enfrentar outro grupo de cidades da própria Grécia, fora as guerras que os gregos travavam com povos estrangeiros. Então, com certeza você já deve ter ouvido falar no grande cavalo de madeira chamado cavalo de Troia, onde os gregos eles enganam os troianos, sabendo que era impossível ultrapassar suas muralhas, e ofereceu um presente que na verdade foi o fim dos troianos. Esse grande cavalo de madeira escondia dentro deles vários soldados, onde foi interpretado pelos soldados, pelos troianos, como um presente de rendição. E aí, para festejar a vitória, eles trouxeram o cavalo para dentro das muralhas. Quando todo mundo estava dormindo, depois de um dia inteiro de festas,
Os soldados saíram do cavalo, abriram as portas da cidade. O exército grego entrou na cidade e destruiu a cidade inteira. Essa história também eu vou colocar na descrição do nosso vídeo para vocês assistirem aí um resumo sobre essas histórias. Lembrando que existem filmes bem famosos contando essas lendas. Outro importante mito grego de origem aqueia foi a Grande Guerra de Troia, onde deuses tomaram partido da guerra em favor de reis, heróis e semideuses. Personagens famosos aparecem nessa história, como Agamenon, como o rei mais poderoso, heróis e semideuses como Ajax, Aquiles e Heitor, a grande rainha Helena, de onde toda essa história começa, com o rapto dela, Paris e o rei Ulisses, que é o protagonista da segunda história de Homero, chamado A Odisseia, porque Ulisses é um nome latim para o personagem grego chamado Odisseu, daí o nome Odisseia. O fim da sociedade micênica. Entre 1500 e 1150 a.C., a civilização micênica floresceu. Com a economia sendo controlada pelo Estado, essa civilização espalhou-se tanto pela Grécia continental como por outras regiões do Mediterrâneo. A influência de sua cultura estendeu-se até a Itália, Sardenha, que ainda é ali no sul da Itália, o Egito, norte da África e o Mediterrâneo oriental ali, o Oriente Médio. Então, o esplendor da cultura grega chega nesse período de apogeu da cidade de Atenas e vai conquistar aí todo mundo conhecido. A gente vai ver mais à frente que um outro rei grego chamado Alexandre o Grande, ele vai ser o responsável por internacionalizar a cultura grega no mundo antigo. Então, por exemplo, a partir dele o grego vai ser o idioma internacional, a cultura grega vai ser adaptada para várias realidades locais e eles vão influenciar tanto a religião quanto a arte, a arquitetura e outras áreas do conhecimento. O mundo micênico desapareceu no século 11 a.C., gradativamente, sem que se saiba de fato o que ocorreu. Isso porque, com o passar do tempo, os documentos referentes a esse período eles desapareceram. Então, para nós, falta documentos suficientes para explicar por que esse período ele de tão esplendor ele acabou de forma tão misteriosa. Um outro povo chamado Dórios, eles vão aí tomar a liderança dessas cidades, dessa região em que a gente chama de Grécia. Aproximadamente em 1200 a.C., a região foi invadida pelos Dórios, grupo de guerreiros conhecidos por ocupar cada vez mais espaço, como o Peloponeso e a ilha de Creta. Então, esses povos, como a gente viu no mapa, eles vão ali se estabelecendo em regiões diferentes. Então, se os aqueus eles se estabelecem na cidade de Atenas, os dórios eles vão se estabelecer na região onde está a cidade de Esparta. A terra dominada era dividida em lotes iguais e os povos que habitavam esses locais eram submetidos à escravidão, uma coisa comum na Grécia e em outros povos antigos. Uma das consequências das invasões dórias foi a destruição quase total da civilização micênica. Os dórios se fixaram na região do Peloponeso, onde introduziram a metalurgia do ferro e a cerâmica com
decorações geométricas. Então veja, se a gente somar toda a produção artística e cultural do período minoico de Creta, somar com as produções culturais e artísticas do período micênico, centrado em Atenas, e também com a contribuição dos dórios, a gente tem aí séculos de intensa produção, tanto científica, artística, dentre outras áreas, como desenvolvimento da geometria, da matemática, dos conhecimentos astronômicos, dentre outros. Desenvolveram relações com os mesopotâmicos e os egípcios, o que promoveu um enriquecimento cultural e tecnológico desse povo. Então, gente, essa aula ela foi introdutória para a gente conhecer, em poucas palavras, as 3 fases da Grécia Antiga, da história da Grécia Antiga. Próxima aula, vamos estudar aspectos importantes de todo esse período, focando em cada área do conhecimento produzido pelos gregos, como também a história das guerras, a história a história relacionadas às lendas e à mitologia, dentre outros temas, tá bom? Então, por enquanto, vamos reveja essa aula e realize suas atividades. É importante vocês realizarem as atividades para que vocês possam revisar o que foi dito aqui. Bons estudos e até a próxima.